Olá, pessoal do Espiritismo para Todos. Me chamo Gabriela e hoje vou falar sobre as características e a classificação dos médiuns. Antes de tudo, gostaria de dizer que todos nós temos mediunidade. Uns têm ela mais aflorada e outras não, né? Mas todos nós temos a influência dos espíritos, né? No livro no Evangelho, tem uma parte que diz: nós somos muito mais influenciados pelos espíritos do que nós pensamos. Porém, nesse vídeo aqui, a gente vai tratar daquela mediunidade ostensiva, né? Daquela que é mais aflorada. Porém, todos nós temos como algo natural intuições, pensamentos, sensações que podem ser, sim, influências espirituais. Mas existem aquelas pessoas que têm a mediunidade como uma prova, como uma tarefa, né? Como uma necessidade evolutiva. E essa pessoa pode ter essa mediunidade nessa encarnação e numa outra pode não ter, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a mediunidade ostensiva. O Livro dos Médiuns, em seu item 187, diz que podem dividir-se os médiuns em duas grandes categorias. Médiuns de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas, e os médiuns de efeitos intelectuais, os que são mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Todas as outras espécies se prendem mais ou menos diretamente uma ou outra dessas duas categorias. Algumas participam de ambas. Se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, veremos que em todos há um efeito físico e que aos efeitos físicos se alia quase sempre um efeito inteligente. Difícil é muitas vezes determinar o limite entre os dois, mas isso nenhuma consequência apresenta. Sob a denominação de médiuns de efeitos intelectuais, abrangemos os que podem mais particularmente servir de intermediários para comunicações regulares e fluentes. Bom, agora vou falar alguns dos médiuns de efeitos físicos. Tem os médiuns tiptológicos, que são aqueles pela influência dos quais se produzem os ruídos, as pancadas, variedade muito comum com ou sem intervenção da vontade. Então, não sei se vocês lembram, né, do caso das irmãs Fox, que elas ouviam as batidinhas na porta, né? E esse tipo de manifestação acontecia muito para provar realmente a existência, né, do mundo espiritual. Então era muito mais frequente no passado, né, lá no século XVIII, XIX. Tem os médiuns motores, os que produzem o movimento dos corpos inertes. Os médiuns de translações e de suspensões, os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço sem ponto de apoio. Entre eles, há os que podem elevar-se a si mesmos. Existem os médiuns de efeitos musicais, que provocam a execução de composições em certos instrumentos de música sem contato com estes, e também letras de música, né? Tem muitos casos, até dentro do meio espírita, de pessoas que não têm noção nenhuma de música, não são músicos, mas escrevem músicas lindas, a letra, e fazem o arranjo, a melodia, e enfim, né, com a influência espiritual. Inclusive, muitas músicas espíritas aí que vocês estão ouvindo, que a gente está ouvindo, são, sim, de médiuns de efeitos musicais. Tem os médiuns de aparições, o mesmo que médiuns de materialização, são os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes. Tem os médiuns de transporte, os que podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Variedade dos médiuns motores e de translação. Tem os médiuns, esse é bem conhecido, os pneumatógrafos,
que são os que obtêm a escrita direta, né? Então, quem nunca viu Chico Xavier assim, né? Era um médium pneumatógrafo. Conforme seja maior ou menor o poder do médium, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras, livros inteiros. Basta de ordinário colocar uma folha de papel dobrada em um lugar qualquer ou indicada pelos espíritos durante 10 minutos ou um quarto de hora, às vezes mais. Tem os médiuns curadores, né, que é aquele que consiste a mediunidade desta espécie na faculdade que certas pessoas possuem de curar pelo simples contato, pela imposição das mãos, né, um passe de cura, pelo olhar, por um gesto, mesmo sem o concurso de qualquer medicamento. Semelhante faculdade, incontestavelmente, tem o seu princípio na força magnética, fluídica. Diferente desta, entretanto, pela energia e instantaneidade da ação, ao passo que as curas magnéticas exigem um tratamento metódico mais ou menos longo. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, se sabem proceder convenientemente, dispõem da ciência que adquiriram. Nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea e alguns a possuem sem nunca ter ouvido falar em magnetismo. Então, tem alguns centros espíritas que oferecem a possibilidade da cirurgia espiritual. Os passes podem se enquadrar nisso. E a gente lembra até de quem? De Jesus, né? Que tem a passagem da mulher que apenas tocou na túnica de Jesus bem de longe e já estava curada, né? Então vem muito da energia fluídica daquela pessoa. Agora vamos falar um pouquinho sobre os médiuns de efeitos intelectuais. Temos os médiuns audientes, que é aqueles que podem surgir uma voz interna, né? Quase como se fosse uma intuição, às vezes pode ser confundido, né, como uma intuição, ou às vezes é uma intuição, né, mas também tem aqueles que ouvem uma voz externa, muito clara, né, e de mensagens, né, gente. E outra coisa também que é importante falar, não é só porque a pessoa é médium, né, um médium ostensivo, que ela só vai ouvir, que ela só vai ver coisas positivas e de espíritos elevados, não. Essa pessoa está suscetível a qualquer coisa, né? Depende da energia dela, do que ela vai dar abertura ou não. Então, infelizmente, ela pode ouvir coisas ruins, né? Ver coisas ruins e, enfim, pode até abalar, né, o psicológico dessa pessoa. Por isso, é muito importante entender a sua mediunidade, controlar a sua mediunidade, estudá-la, né? Se possível, frequentar um centro para até, se for possível, doutrinar, né? Aqueles espíritos que não estão ainda num grau muito elevado, que estão ali querendo obsediar as pessoas, né? Tem pessoas que têm mais facilidade para receber essa obsessão. Temos os médiuns falantes, né? Que eles atuam diretamente sobre a laringe, né, sobre as cordas vocais da pessoa. Então a pessoa, ela muda totalmente a voz dela, não é ela que tá falando ali, né? Assim, existem casos que a pessoa, ela entra num sono profundo, ela nem lembra do que aconteceu, né? Tá totalmente ali, é só o espírito que tá usando, né? Usando o corpo da pessoa. Mas existem casos também que a pessoa tem uma percepção ali do que está acontecendo e pode até lembrar, né, do que ela falou depois, mas tem outras que nem lembram. Existem os médiuns videntes, né, que podem ver ali o espírito perfeitamente, ou também podem visualizar algo que vai acontecer posteriormente, né, seja num sonho ou, enfim, numa parte ali do dia que a pessoa tá mais interiorizada, né? Existem os médiuns sonambúlicos, né? Que, vou ler aqui, pode-se considerar o sonambulismo como uma variedade da faculdade mediúnica, ou antes, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se encontram ligados. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito, sua própria alma é que em momentos de emancipação vê, ouve e percebe além do limite dos sentidos.
O que ele exprime áureo de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no seu estado normal, mais extensos dos seus conhecimentos, porque livre se lhe acha a alma. Em suma, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo e o que diz não vem do seu próprio eu. Então, em resumo, o sonâmbulo externa seus próprios pensamentos e o médium exprime os de outrem. Perceberam a diferença? O sonambulismo, ele está ligado ao nosso íntimo, ao nosso espírito, né? Quando o nosso corpo está dormindo e nosso espírito está trabalhando. O médium não, ele é um instrumento de terceiro. Existem também os médiuns inspirados. Nestes médiuns, muito menos aparentes são do que nos outros os sinais exteriores da mediunidade. É toda intelectual e moral a ação que os espíritos exercem sobre eles e se releva nas menores circunstâncias da vida, como nas maiores concepções. Sobretudo, debaixo desse aspecto, é que se pode dizer que todos são médios, porque ninguém há que não tenha espíritos protetores e familiares a empregar todos os esforços por lhe sugerir salutares ideias. No inspirado, difícil muitas vezes se torna distinguir as ideias que lhe são próprias e do que lhe é sugerido. A espontaneidade é principalmente o que caracteriza esta última. Então, os médiuns inspirados têm relação com o que eu falei no início do vídeo, de que todos nós temos, sim, mediunidade. É nos grandes trabalhos de inteligência que se evidencia a inspiração. Não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes você está fazendo algum trabalho em equipe ou sozinho, enfim, artistas, sabe, literatos, oradores, né? E vem uma intuição, enfim, alguma coisa, né, que a gente não sabe muito bem explicar o que, e a gente realiza aquele trabalho de forma muito mais plena. E aí, quando passa aquilo ali, a gente fala assim: nossa, eu nem sei como que eu fiz isso. Nem sei se eu conseguiria reproduzir. Foi uma coisa que me deu ali na hora, né? Então, isso pode ser sim de influência espiritual. São os nossos espíritos amigos nos ajudando. E se a gente tiver com a nossa cabeça concentrada no bem e pedir inspiração mesmo, pedir para fazer o nosso melhor naquilo que a gente precisa se entregar, eles vão vir até nós e vão nos ajudar. Porque tem muito a ver com energia, com laços fluídicos, né? Então, o nosso pensamento, ele é a primeira coisa que a gente precisa ajustar na gente, para as coisas começarem a dar certo, para as influências positivas começarem a estar mais perto de nós. E afastar, consequentemente, espíritos obsessores e espíritos brincalhões. Temos também os médiuns pintores ou desenhistas, que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Essa arte maravilhosa aqui é fruto disso, né? E existem também, como eu já falei, os médiuns músicos. Existem também os médiuns poliglotas, que são os que têm a faculdade de escrever ou falar em línguas que lhes são desconhecidas, né? Às vezes aquela pessoa, ela só fala português, mas quando ela está sob a influência espiritual, ela consegue falar fluentemente outras línguas. E existem também os médiuns iletrados, os que escrevem como médiuns sem saber ler nem escrever no estado ordinário. Então, o médium é aquele que faz essa ligação entre o mundo espiritual e o mundo carnal. Todos nós temos mediunidade, e aqueles que têm uma mediunidade mais aflorada e não sabem muito bem lidar com isso, podem até ser chamados, né, por aí afora, para quem é ignorante no assunto, de maluco, né? Enfim, essa pessoa tá pirada, essa pessoa, né, não tá sabendo lidar. O que eu recomendo para essas pessoas é se aproximar de um centro espírita, ou enfim, qualquer lugar que vá ajudar a controlar essa mediunidade e principalmente a conduzir essa mediunidade para o bem, porque a mediunidade, ela também pode ser muito utilizada para o mal, né? Inspirações ruins, enfim, que a gente precisa canalizar
esse dom, né, essa tarefa, essa prova para o bem. Então foi esse o vídeo. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!